Filipenses, capítulo 1. Gostaria de fazer a leitura do verso 9 ao verso 11. É da oração do apóstolo Paulo em favor daquela igreja ali em Filipos. Então, Filipenses, capítulo 1, verso 9 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Deus abençoe a sua palavra. Pai, muito obrigado mais uma vez por estarmos reunidos em Teu nome nessa noite. E o propósito, Senhor, é realmente ouvir a Tua palavra e que ela venha ao encontro das nossas necessidades, especialmente espirituais. Nós queremos que o Senhor continue falando aos nossos corações, como tem falado através da Tua palavra. E precisamos, necessitamos, dependemos do Espírito Santo, Ele que é o autor dessa palavra. Ele venha mesmo, Pai, nos ensinar e nos ajudar para que o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, nosso amadurecimento espiritual seja para a edificação da Tua igreja aqui nesse mundo. E também te pedimos, que porventura há entre nós alguém que não tem a salvação do Senhor, que o Senhor possa mesmo, Pai, dar conforme Te apraz. Então entregamos as nossas vidas em Tuas bondosas mãos. Te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Irmãos, nós estamos nessa oração tão preciosa, maravilhosa oração, até um modelo de oração que o apóstolo Paulo tem nos dado e tem realmente fez a essa igreja. No último estudo nós estávamos mostrando realmente a necessidade que a igreja necessita realmente de oração. Há uma grande necessidade. E dentre as necessidades espirituais que nós assim identificamos nessa igreja e também para a Igreja Universal do Senhor Jesus, é a necessidade da oração. Verdadeiras necessidades, espirituais. E a oração desse homem aqui, do apóstolo Paulo, é um modelo para nós, até hoje à noite. Então, a petição do Paulo é o propósito, o objetivo, é realmente o crescimento, o desenvolvimento espiritual dessa igreja nova, no início mesmo dessa igreja. Então, nós somos realmente ensinados, exortados por Deus a orar, a fazer petições. E nós também somos exortados a orar da forma, da maneira que Deus nos ensina. E nas Escrituras nós temos vários modelos de oração. E o apóstolo Paulo aqui está realmente dando um modelo de oração. E o foco, o propósito, são as necessidades espirituais da igreja. Geralmente nós oramos, por necessidades nossas, até temporais, mas esquecemos do principal, das nossas necessidades espirituais. E aqui é o modelo. Então Paulo começa: e também faço esta oração,
que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. E no último estudo eu lembro bem que nós tratamos, né, do pedido do Paulo, dessa necessidade da igreja de aumentar mais e mais, não só o amor, mas especificamente aqui, o pleno conhecimento, ou seja, a total sabedoria, a completa sabedoria. E identificamos que é uma necessidade urgente da igreja, né? Urgentíssima da igreja, esse aumento mesmo do pleno conhecimento e a completa sabedoria. E nós identificamos quem é. É Jesus. Né? Jesus, nele subsiste toda a sabedoria, todo o conhecimento pleno de Deus na pessoa de Cristo. E precisamos muito, né, do Senhor Jesus. Mas o Paulo continua a oração, ele diz não só que aumente mais e mais em pleno conhecimento, mas ele continua, e toda a percepção. Eu queria hoje à noite, a gente, né, continuando nessa oração, tratar um pouquinho do que o Paulo está pedindo. Outra necessidade espiritual da igreja. Toda a percepção. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala em termos de percepção, é compreensão, é entendimento, é discernimento realmente espiritual. Uma necessidade, eu diria assim, tão, né, importante para a igreja e para o povo de Deus. Nós somos exortados, até por esse homem, né, o apóstolo Paulo, a crescer, a desenvolver, a amadurecer na nossa vida espiritual. E a percepção aqui, a compreensão, o entendimento, o discernimento é primordial na vida cristã. Nós sabemos, né, que quando o ser humano nasce, é como uma criança. E a tendência, o normal, é que ela cresça, né? Desenvolva, não só fisicamente, o seu desenvolvimento natural, mas de forma intelectual. Então, é o que se espera, né? E na vida cristã, é a mesma coisa, não tenho nenhuma dúvida disso. Nós nascemos de novo, né? Nascemos espiritualmente falando, como crianças, como bebês na fé. E o normal é que nós desenvolvamos, cresçamos espiritualmente falando. E o discernimento, a compreensão, a percepção é uma característica da vida cristã, do desenvolvimento cristão. Quando uma criança ela não cresce normalmente, é algo preocupante, né? Tanto intelectual como físico. Há algo que está errado. E na vida cristã, na vida espiritual, é a mesma coisa, né? É o mesmo entendimento. Então, é esse contexto aqui que eu vejo a preocupação do apóstolo Paulo. E a oração dele, o pedido, né, é nesse sentido. E muitas vezes, nós participamos de culto de oração, o que se menos ouve, às vezes, é um pedido desse, né? As petições para desenvolvimento, para crescimento, para discernimento, para realmente entendimento, compreensão. A nossa vida cristã, pouco se ouve. E aqui, o que muito se ouve é pedidos das coisas temporais, né? Das necessidades físicas, das necessidades materiais. Mas aqui esse homem está nos ensinando
esse desenvolvimento. Então, amados, esse é o propósito, né, dessa oração. E falando de percepção, como ele está dizendo, discernimento, compreensão, é um dom de Deus também. Paulo identifica, né, em algumas igrejas o que nós chamamos de imaturidade espiritual. A falta de compreensão, a falta de entendimento, a falta mesmo de discernimento. Lembra da igreja de Corinto? Abra sua Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 3, ele diz assim para essa igreja, né? 1 Coríntios, capítulo 3, olha, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O que me chama a atenção, e a nós, é esse ainda, né? Olha, eu acompanhei o parto de vocês, né? O nascimento espiritual, a conversão de vocês genuína, e dei o alimento necessário, é o leite materno. E aqui, o genuíno leite espiritual, que faz crescer, que faz desenvolver, mas é identificado, mesmo com o cuidado, como uma mãe tem por uma criança. Olha, vocês não cresceram, vocês não desenvolveram, continua como crianças, como imaturos, espiritualmente falando. E olha o problemaço dessa igreja, né? No sentido de a falta de maturidade, de compreensão, de desenvolvimento. Era uma igreja problemática. E quando nós falamos problemática, era problema de pecado no meio da igreja, né? Tinha realmente uma vasta, né, seleção aqui que Paulo trata em toda essa carta. Por quê? Acredito que o principal problema dessa igreja era a imaturidade espiritual. Não desenvolveram, não cresceram como deveriam, né? Não se tornaram adultos, homens e mulheres, espiritualmente falando. Então, esse ainda, né? Quanto tempo? Olha, já devia, né? E aí, irmãos, a gente identifica em toda a história da igreja, no meio da igreja de Deus, até irmãos, pessoas que contam tempo, né, de conversão, conta tempo de igreja, mas continua ainda imaturos, espiritualmente falando. E geralmente são os que mais criam problemas, né? Por falta mesmo da maturidade espiritual. Então, ainda, né? ainda está com esse comportamento, não cresceu, não desenvolveu. Então, é importante frisar isso. Então, a oração do Paulo, olha, é nesse sentido, né? E nessa mesma igreja aqui, em Filipenses, nós encontramos, né, o fato, esse pedido do Paulo. Veja, mesmo em Filipenses, no capítulo 1, e nós vimos no início da carta, era uma igreja, né, que contribuía, cooperava, uma igreja maravilhosa, mas ainda tinha essa dificuldade. Se você vê no capítulo 1, no verso 15, quando Paulo diz assim, olha, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade.
estes por amor, sabendo que estou incumbido na defesa do Evangelho. Então, havia nessa igreja até pessoas, irmãos, né, que proclamavam a Cristo, mas diz aqui que era por inveja e porfia. Queria, né, falavam, mas havia uma disputa até com outros, né? Não era uma coisa sincera, madura, mas é porque queria aparecer, né? Queria, aqui Paulo fala bem claro, olha, por inveja de alguém. Muitas vezes, né, no trabalho de Deus, há inveja, irmão. Tem irmãos com inveja de outros irmãos, porque está produzindo, está trabalhando, está pregando, está, enfim, desenvolvendo. E tem aqueles que não estão, e por inveja, né, até fazem. Por porfia, querendo mesmo, e fazendo uma competição. Imagina, competição entre igreja, né? Competição entre irmãos. Mas Paulo identifica isso e olha o que ele diz, né? Mesmo identificando, olha, verso 17: aqueles, contudo, pregam a Cristo, veja, por discórdia. Imagina, pregar a Cristo por discórdia, insinceramente. Tá difícil, né? Pregar a Cristo por discórdia, por inveja, por porfia, sem sinceridade no coração, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, Paulo diz, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo sim, sempre me regozijarei. Então veja, eu vejo como imaturidade espiritual, né? O problema que Paulo identifica nessa igreja, como lá em Corinto, imaturos, crianças, meninos. Se eu não for escolhido para isso, eu vou fazer o meu sozinho. Né, vou mostrar que eu posso e tal. Essas coisas, sabe, irmão? Né? Que não deveria acontecer no meio da igreja do Senhor Jesus. Mas acontece, racham programas, racham missões, racham igrejas, né? Há problemas em grupos, dentro das igrejas, em departamentos, enfim. Há esses problemas, né? E é imaturidade espiritual, literalmente. Olha o que ele diz aqui no capítulo 2, no verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, complete a minha alegria, né? Me deixem alegre, de modo que, veja, penseis na mesma coisa, tenham o mesmo pensamento, concordem. Pode haver, né, uma discussão salutar, uma discussão que edifica, envolve o trabalho, mas não guerra, né? Não divisão. É normal um irmão ter uma opinião, outro ter outra, mas que seja, no final, o trabalho para melhorar o trabalho. Não a minha opinião, se não for do meu jeito, eu saio, né? Se não impuser a minha posição. É imaturidade espiritual. E muitos trabalhos promissores, frutíferos, acabam até sofrendo danos por imaturidade espiritual. Olha, Paulo tinha muita preocupação e ele exorta, né? Até mesmo em lideranças, em quem vai conduzir o trabalho de Deus. Olha, não coloca a mão em neófito, em principiantes, né? Tenha cuidado, porque há um perigo muito grande, até de a pessoa
se ensoberbecer, achar que é o tal, porque um cargo, um cargo ele eleva o patamar de uma pessoa, né? Ele coloca a pessoa, empodera, né? Que falam hoje, a pessoa fica empoderada, é importante. Então, coloca um imaturo em cargos que ele não é capacitado, vai dar problema, vai criar prejuízos. Isso na vida secular e na vida cristã da mesma maneira. Então tem que ter muito cuidado, né? Muita preocupação, muito zelo em relação a isso. Então Paulo diz, olha, que penseis a mesma coisa. Continua, que tenhais o mesmo amor, não é? Pela obra, pelo trabalho, amor pelas almas perdidas. No trabalho do Senhor, irmãos, pessoas que nós até vemos no meio da nossa igreja, tem mais aptidão, mais jeito de trabalhar com crianças, outros com adolescentes, outros com idosos, né? Então, Deus, Ele assim distribui os dons na igreja, nós vamos falar daqui a pouco. Mas que haja amor em todos os trabalhos do Senhor, né? Veja, sejais unidos de alma, no mesmo sentimento, Paulo diz aqui, né? Tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, por facções, grupinhos, né? A minha turma, é do meu jeito. Então, esse tipo de comportamento que tem que ser tratado e cuidado no meio da igreja de Deus, no meio do povo de Deus, né? Nada de partidarismo. Veja, ou vanglória, achar que eu sou o melhor, né? Achar que eu sou o maior. Muito pelo contrário, Jesus disse: quer ser o maior, quer ser o melhor, que seja o menor, né? Seja entre os seus irmãos. Então, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É o segredo do sucesso. Nós estamos tratando da vida cristã, né? Do desenvolvimento espiritual, do desenvolvimento mesmo da mente, da percepção, da compreensão, do discernimento. Então diz, olha, não, verso 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Sabe, irmão, muitas vezes nós ocupamos cargo, uma responsabilidade, a gente pensa que nós somos o dono. Eu não sou o dono da igreja, não. Eu tenho responsabilidade como pastor, como líder, mas a igreja é Bron, não é do Herbert, não. E nenhum trabalho é seu, nem meu. Tá? Nenhum. Trabalho é de Deus. Agora, Ele usa homens e mulheres maravilhosos para fazer a obra. Mas não senta e diz: é meu, sou eu, é dessa forma, é assim, assado, não. Não pode ser assim na obra de Deus, né? Porque vai fadar o fracasso. Vira o quê? Vira um ditador, né? Vira um ditador. Isso é muito perigoso. E tudo isso é o quê? A causa, a culpa. Falta de maturidade, falta de discernimento, falta de compreensão. Por isso o foco da oração do Paulo era esse, entendeu? Continua mais aqui, olha, na frente, no capítulo 4, ele trata do assunto, olha, portanto, meus irmãos amados, capítulo 4, verso 1, e muito saudosos, a minha alegria e coroa, assim amados, permanecei deste modo firmes no Senhor.
Aí ele identifica, né? Rogo, oro, a Evódia e rogo a Sintique. Veja, que pensem concordemente no Senhor. Duas irmãs que estavam com problemas entre elas no meio da igreja lá em Filipos. Tá? Duas mulheres que cooperadoras do Evangelho junto com Paulo. Mas houve problemas entre elas e estava afetando o trabalho de Deus. Né? O perigo que é um irmão ter problema com uma irmã, duas irmãs, dois irmãos, pastor, diácono, presbítero, em grupos, em ministérios, em departamentos, em missões. É uma desgraça. Acaba com o trabalho de Deus. Cria problemas, dificuldades. Então Paulo diz, olha, eu rogo a vocês que pensem concordemente, veja, no Senhor. É um segredo, irmãos. Eu posso não ter a mesma opinião de um irmão, de uma irmã, enfim. Mas no Senhor, nós temos que concordar. Né? É o melhor para o trabalho. E talvez a minha opinião não seja a melhor naquela situação. E assim a gente tem que, irmãos, crescer. É muito interessante nessa parte dessa oração do Paulo. Desenvolver. E a falta de compreensão, de discernimento, causa problemas sérios no meio do trabalho do Senhor. Então ele diz, olha, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Né? Paulo pede alguém com maturidade, com compreensão, com discernimento, para ajudar as duas irmãs. Olha, irmãs, vem cá, vamos conversar, vamos fazer assim, melhor, é nesse sentido. Pacificar, fazer a pacificação, que é uma necessidade muito grande na vida cristã. Aliás, Jesus diz, que nós somos os pacificadores. Filhos de Deus, verdadeiramente, são pacificadores. Lá em Mateus, para quem guarde esse versículo, é muito é maravilhoso. Jesus diz assim, Mateus capítulo 5, verso 9, olha, bem-aventurados, felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Uma das características dos filhos de Deus é que eles são pacificadores. Aonde ele chega, traz, leva a paz, pacifica uma situação que tanto necessita no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Então, Paulo pede a esse amado aqui para que as auxilie, pois juntas, veja, quando eram juntas, Filipenses 4:3, se esforçaram comigo no Evangelho. Eram mesmo duas irmãs, que estavam trabalhando, e também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Irmãs salvas por Jesus Cristo, cooperadoras, batalhadoras, mas no momento ali estavam em discórdia por algum motivo. Então, irmãos, a falta de discernimento, a imaturidade espiritual leva a essas situações. E a oração do Paulo aqui é que aumente mais e mais o discernimento, a compreensão. E eu estava olhando, nós sabemos que a Bíblia diz que toda dádiva, e todo dom supremo vem do alto, do Pai das luzes, e nele não há nenhuma sombra de dúvida, se eu não me engano é assim um versículo, Mas os irmãos sabem, está lá em Tiago, Então, tudo que é dom, é dádiva, vem do alto. E lá aquela igreja de Corinto,
o Paulo diz assim, olha, eles não só eram imaturos espiritualmente, mas ignorantes espiritualmente também. E aí que eu vou tratar um pouquinho dos dons, porque o Paulo identifica não só a imaturidade espiritual dele, mas a ignorância espiritual em relação a dons que Deus dá à igreja com esse propósito, né? Então, nós somos exortados, vá para 1 Coríntios, no capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 1 Coríntios capítulo 12, eu esqueci de anotar, mas está aqui na cabeça. 1 Coríntios capítulo 12, verso 31, né? Diz assim, olha, entretanto, procurai com zelo, o quê? Os melhores dons. Sabe, amados, quando nós recebemos, né, a bênção, quando nós recebemos o dom da salvação, é nos dado também, em cada um filho de Deus, o Espírito Santo, né? Ele passa a habitar em nós. E o Espírito Santo, ele distribui dons espirituais a cada um individualmente, conforme a necessidade da igreja. E aqui nós somos exortados, o quê? A procurar, e ainda com zelo, os melhores dons. Por quê? Paulo estava ensinando à igreja de Corinto que eles eram ignorantes espiritualmente em relação aos dons. Então volte aqui no capítulo 12, quando ele fala isso, olha, no verso 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, né? Aí Paulo vai explicar o que estava acontecendo ali naquela igreja. Eles receberam os dons espirituais e estavam, em vez de usar o dom em benefício do trabalho, em benefício do desenvolvimento da igreja, eles estavam se achando melhores do que os outros irmãos, privilegiados, né? Eu tenho o dom tal, então eu sou melhor do que o Austin, que não tem, né? E do que o outro irmão. Se achavam superiores, melhores do que os outros. E aí Paulo vai explicar, olha, amados, com respeito aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes, não é? Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis a conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Mas o pano de fundo aqui, irmãos, é a imaturidade espiritual, né? A falta de compreensão e discernimento que gerava esses problemas no meio da igreja. Por isso, vos faço compreender que a ninguém que fala pelo Espírito, de Deus afirma anátema Jesus. É lógico. Quem tem o Espírito Santo de Deus jamais vai falar anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Essa é interessante, né? Você só pode chamar Jesus de Senhor se o Espírito Santo habitar realmente em você. E você só pode pregar a Jesus como seu Salvador, como Senhor, se o Espírito Santo habitar. De outra forma, não pode. Ora, aí ele diz, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Deus é quem opera tudo em todos. E a manifestação do Espírito é concedida, veja, a cada um, e aqui está o propósito, né? Visando um fim,
proveitoso. Então a Trindade está envolvida, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que conduz, que dá, que proporciona o dom a cada um individualmente, mas com um propósito, né? Com um projeto, com algo específico para cada um. E se você abrir em Efésios, no capítulo, vai complementar mais ainda, Efésios capítulo 4, no versículo 7, Efésios 4, 7 diz assim: e a graça, ou seja, o dom, né, foi concedida a cada um de nós, individualmente, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Está vendo? Ora, aquele que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, veja, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, o dom espiritual é concedido a cada um individualmente, né? Primeiramente para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, a santificação, a santidade individual, pessoal na minha vida. Esse é o primeiro propósito. O segundo, diz aqui, para o desempenho do seu serviço, né? Para eu desempenhar uma obra, um trabalho para Deus. E a terceira coisa, para a edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, o zelo de procurar os melhores dons não é para mim ser melhor ou maior ou superior a um irmão ou uma irmã, não. Mas primeiramente, diz o Paulo aqui, né? Deus concede, Ele dá a quem procura com zelo os melhores dons, para o aperfeiçoamento do santo, a minha vida, o meu crescimento, o meu desenvolvimento, a minha santidade, a minha saúde espiritual. Primeiramente é para mim. Depois, né, para desempenhar o serviço do Senhor, da obra de Deus, que vai culminar com a edificação da igreja, né? A edificação realmente do povo de Deus. Então veja, né? Quando Paulo diz, olha, entretanto procurai com zelo os melhores dons, e nesses aqui, irmãos, há o dom de discernimento, tá? No meio desses dons. Quer ver? Volte agora para 1 Coríntios. 1 Coríntios. Nós paramos aqui, né? A manifestação 12:7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um individualmente, visando um fim proveitoso. E qual é esse fim proveitoso? O aperfeiçoamento dos santos, a minha santificação, né? O desenvolvimento do trabalho, do serviço, a minha obra e a edificação da igreja. Então, esse é o fim proveitoso do dom, né? E aí Paulo coloca, olha, porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, veja, discernimento
de espíritos. A um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito é que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Veja, irmãos, a cada um individualmente. Então não tenho que ter inveja, né? Porfia, disputa de um dom do irmão meu, porque Deus deu a ele, né? Eu não tenho dom nenhum para música, né? Mas tem irmãos que têm, tem outros que têm facilidade de trabalhar com crianças, tem outros que não têm, enfim, né? Mas que eu não tenho inveja nem porfia de um irmão que recebeu um dom, muito pelo contrário, eu sou exortado a procurar os melhores dons. Mas esse aqui, irmãos, eu lembro do nosso pastor Fred, né? Ele incentivava cada um de nós, busca na sua vida, na minha vida, o dom de discernimento. Por isso que eu chamo a atenção, que é a oração do Paulo. Era a necessidade espiritual daquela igreja. E como, irmãos, sinceramente, não é? A igreja de hoje, do nosso Senhor Jesus, carece de pessoas maduras espiritualmente, com discernimento realmente espiritual. Então, veja que Paulo aqui tem um propósito, né, nessa oração. Então, o foco mesmo, no final, irmãos, é o amadurecimento espiritual, o crescimento espiritual. E aí o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios capítulo 14, né, ele diz assim, olha, no verso 1, segui o amor, lógico, né? E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, né? O dom da pregação. Eu entendo aqui, irmãos, que o nosso chamado principal, quando Deus nos chamou à santa vocação, é de sermos o quê? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, cada um de nós, seja homem, mulher, no sentido adulto, jovem, uma criança, o zelo maior é de proclamar as verdades de Cristo, né? Seja no alvo. Então, Paulo está dizendo, mas que procure com zelo, né? E dentre a variedade de dons, Deus vai te dar aptidão, mas esse aqui, acredito que todos nós devemos, né? Primeiramente, de profetizar aqui é pregar, testificar do Evangelho. Mas eu insisto, né? Olha, procura com zelo o dom mesmo de discernimento. E aí, Paulo escrevendo aos Efésios, abra sua Bíblia, capítulo 4, de Efésios e também Filipenses, nós vamos entender, né, que o Paulo está pedindo aqui, que nós cheguemos a mais e mais ao pleno conhecimento e toda percepção e toda realmente compreensão. Então, seguindo aquela leitura, capítulo 4, quando ele diz aqui, olha, agora no verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, é o propósito, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O propósito final, né? Ele continua, para que não mais sejamos como meninos, né? Então veja novamente, olha, cresçam, desenvolvam, amadureçam espiritualmente. Para de ser menino, né? Ignorante espiritual, imaturos, mas muito pelo contrário, como agitados de um lado para outro e levados ao redor
por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E aqui Paulo dá uma ilustração, né, de vento de doutrina. Toda vez que eu passo por aqui, eu lembro, Paulo, ele era um especialista em vento, né? O que esse homem conhecia de tempestades, de furacão, de o euraquilão, e ele sabia o poder, o potencial das tempestades, das ventanias, dos tufões, dos furacões. O que é que eles faziam? Destruía, né? Barcos e tudo. E aqui Paulo está dizendo, olha, cuidado, né? Com os ventos de doutrina, as falsas doutrinas, os falsos mestres, que destroem mesmo. Então não seja como menino, como criança, mas diz o verso 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, né, em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, desenvolver, crescer, amadurecer espiritualmente, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, veja, para a edificação em si mesmo, em amor. Então, irmãos, voltemos aqui para Filipenses, e eu acredito, né, que nós entendemos o que Paulo está pedindo aqui nessa parte da oração. Ele diz, aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, discernimento, desenvolvimento espiritual. Que oração maravilhosa, não é, irmãos? Que pedido para a igreja, até que hoje realmente nós precisamos. Senhor, a nossa oração seja, aumenta mais e mais a minha compreensão espiritual, o meu discernimento espiritual, realmente o meu entendimento. Como eu vou ser, irmãos, como nós vamos ser produtivos, né, na obra do Senhor Jesus. Vamos ser homens e mulheres, nós vamos ver mais na frente, frutíferos, com a nossa vida cristã amadurecida, né? Homens e mulheres realmente com casca grossa, né? Que não caem em qualquer lábia, em qualquer conversa, em qualquer situação, não. Você tem discernimento, tem compreensão. E a igreja carece muito nos nossos dias desse dom, né, espiritual. Mas Paulo continua. Ele diz assim, né? Verso 10. Não só ele está pedindo que aumente o amor, que aumente o conhecimento, que aumente a sabedoria, a compreensão. Mas verso 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então, você está vendo que é um crescimento progressivo na vida cristã, o que Paulo está pedindo na oração, aumenta o amor, né? O conhecimento, a percepção, e aí Paulo vai falar aqui agora de santidade, de santificação, porque ele está dizendo, olha, para quê? Para aprovardes as coisas excelentes. O que são as coisas excelentes, irmãos? É o melhor. Né? É o melhor. É a busca pela excelência nas coisas de Deus. Sabe, o mundo, nós aprendemos lições com o mundo. As empresas, de um modo geral, elas buscam o quê? A excelência, né? Criam-se normas. Eu sei que quem trabalha em empresa aqui
é obrigado a participar de curso, de planejamento, ISO não sei o quê, porque eles buscam excelência, a qualidade, né? O padrão, a eficiência, o modelo, o alto padrão de qualidade. É isso que o mundo busca. E na vida cristã, irmãos, é esse o nosso propósito também, o nosso buscar, como Paulo está dizendo aqui, as coisas o quê? Excelentes. Eu não tenho mais que estar buscando aquilo que é bom, que é ruim, que é mal. Não, isso aqui já passou. Eu tenho que crescer, né? Buscar desenvolvimento, padrão. Não é à toa que esse homem aqui, ele escrevendo a Timóteo, no capítulo 1 Timóteo, capítulo 4, olha o que ele diz aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Esse homem, né? Nós chamamos o jovem pastor. Mas aqui realmente Paulo diz, olha, 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, veja o verbo aqui, torna-te, né? Almeja, tem esse propósito, tem esse alvo para a tua vida. Torna-te o que, irmãos? Padrão dos fiéis, né? Modelo, exemplo. E Paulo está falando aqui com um moço, né? Porque muita gente pensa ao contrário, vou perder minha mocidade, vou perder um monte de coisa. Muito pelo contrário. Né? Paulo está dizendo que torna-te padrão de quem? Da igreja, dos fiéis. E ele fala aqui de 5 coisas, né? Na palavra, seja um jovem, um homem, uma mulher de palavras. Meu sim, sim, não, não. Tá? Homem de palavra. No procedimento, abre um leque muito grande, irmão. A Bíblia diz que nós devemos, o Pedro, né? Tornai-vos vós mesmos santos em todo o vosso o quê? Procedimento. Em todas as áreas da nossa vida. No amor, né? Que aumente mais e mais o nosso amor. Na fé e na pureza. Então, a oração de Paulo é essa, olha, que aumente mais e mais, né, a vossa santidade, a vossa santificação. Volte lá, ele diz assim, né, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros, puros, né? Diz aqui, inculpáveis para o dia de Cristo. Irmãos, aqui é santificação, é santidade. Eu não vou abrir um estudo de santificação, mas hoje somente citar, né, a santidade. Veja que é uma oração progressiva, né, que vai, assim, ela é bem correta, é um modelo, vai pedindo coisas que vai aumentando mais e mais na nossa vida cristã, né? Ele fala aqui de santidade, de santificação, que é a vontade de Deus. Lembra que o Senhor Deus, ele tem a vontade dele para cada um de nós, é o quê? A vossa santificação, a nossa santidade, durante mesmo o tempo, né, da nossa peregrinação. Então, até aquele dia de Cristo, e eu estava, semana passada, terminando a aula lá com os alunos, né, do seminário, a minha parte, e eu digo, olha, eu quero deixar para vocês que estão se formando, leve 2 coisas na sua vida cristã, vocês vão trabalhar para Deus, em suas igrejas, enfim, ministério. 2 coisas importantes. Primeiro, prega a salvação aos incrédulos, ao mundo, ide pregar o evangelho. E prega a santificação. Né?
para o crente, para o salvo. E faça isso até Jesus voltar. Tenha como meta no seu ministério. Sabe, irmãos, isso serve para nós, para as nossas vidas, ou seja, a santificação até, diz aqui, o dia de Cristo, né? Para sermos sinceros, excelentes, inculpáveis, realmente no dia de Cristo. E, infelizmente, a vida do crente, a vida do cristão devia estar numa ascendente, né? A santificação ela tem que ser constante, permanente e progressiva, crescendo. Mas, infelizmente, eu estou falando comigo. Quanto mais velho, né, mais idade, não só física, mas espiritual, eu devo crescer, desenvolver, aumentar a minha santidade. É o desafio para a minha vida pessoal e individual. Mas nós somos assim bombardeados, né, com notícias tristes, até desoladoras, de crentes, de filhos de Deus, e ao invés de crescer, de progredir, de desenvolver, de se afastar, né, muito pelo contrário, estão envolvidos em coisas, caem, dá tristeza para famílias, para o trabalho, um péssimo testemunho. Muito triste isso. Então, Paulo está aqui orando para que aumente mais e mais, né? Que seja progressivo, constante, assim, a nossa santificação. Então, que oração maravilhosa, né? E para fechar, diz aqui, olha, verso 11: cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Oração, amado. Paulo pedindo compreensão, discernimento, conhecimento, crescimento, né? Pedindo santificação para a igreja, e aqui ele pede também a frutificação dos filhos de Deus, né? Cheios de fruto de justiça. É o normal, né? É o normal para o filho de Deus, frutificar. Aliás, Jesus, não foi o que ele disse lá em João 15,16? Não foste vós que me escolhestes a mim. Antes eu vos escolhi a vós outros, né? E designei que vades e deis o quê? Frutos. E o vosso fruto permaneça. Aquele que tem o Espírito Santo habitando em si, ele produz fruto, né? Aliás, qual é o fruto do Espírito Santo? Gálatas, capítulo 5, verso 22, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Fruto do Espírito Santo. Uma vida que frutifique, né? E que permaneça. É o que vai ficar, irmãos. Então, Paulo está orando por isso, né? E para isso, irmão, nós temos que estar nessa videira que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a videira. Nós temos que estar nele, frutificando. E cada um de nós temos assim essa responsabilidade. E para finalizar, abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Paulo diz assim, olha, tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. E aqui está, né? Onde nós devemos frutificar, envolve toda a igreja. Quanto aos homens idosos, começa com os anciãos, né, os homens idosos. Frutifica
que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Olha para as senhoras, para as mulheres, quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens. Bons conselhos, né? Recém-casadas, a amarem os seus maridos e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aí, homens, idosos, mulheres, né? Senhoras, senhores, enfim. Aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam o quê? Criteriosos. Discernimento, irmãos, compreensão. Né? Torna-te, veja, o Paulo diz agora para o Tito, mesma coisa, né? O quê? Padrão, modelo, busca a excelência, né? Nas boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. O opositor, lembra de domingo de manhã? Aqueles que falam mal, não é? Opositores. Olha, quanto aos servos, aí ele inclui servos, irmão, povo de Deus, né? Tudo incluído. Que sejam em tudo obedientes aos seus próprios senhores, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Né? Inclui, finaliza com todos somos servos. E essa palavra aqui, ornarem, vem da palavra grega, eu coloquei cosmel, né? Que é cosmético. Cosmético, a senhora sabe muito bem para que serve, né? Para embelezar, né? Para realçar a beleza. Então, que nós sejamos os cosméticos, né, de Cristo, o bom perfume de Cristo. Irmãos, essa é a oração do Paulo, né? Volte aqui. Então, esse homem, ele ora uma oração mesmo espiritual, pedindo a Deus pela igreja. E o que o Paulo está pedindo são as necessidades espirituais da igreja, aquilo que eles precisam, né? E que seja realmente o que nós estamos até nessa noite precisando, que aumente mais e mais o nosso amor em pleno conhecimento e em toda percepção. Que aumente, né, mais e mais a nossa compreensão. Que aumente mais e mais a nossa santificação. Que aumente mais e mais a nossa frutificação. E assim, irmãos, diz aqui o Paulo, para a glória e louvor de quem? Do nosso Deus, né? Que a igreja seja realmente um instrumento para louvor da glória do seu nome, do nosso Deus. Amém? Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque nós ouvimos hoje essa oração do apóstolo Paulo. E a petição, Senhor, que seja um modelo para a minha vida, para as nossas vidas, para a vida da igreja do Senhor. A nossa oração hoje à noite é que aumente mais e mais nosso amor em todo conhecimento, em toda sabedoria, em toda percepção, discernimento, em toda compreensão, para não sermos mais como meninos, como imaturos espiritual, como ignorantes espirituais, mas maduros, homens e mulheres, cheios de sabedoria, de conhecimento, para a edificação da tua igreja.
Que aumente mais e mais, Senhor, a nossa santificação. Nos afastar do mundo, das coisas do mundo e buscar as coisas excelentes, o padrão, o melhor, com toda sabedoria, com todo entendimento, com toda sinceridade, com toda pureza, enfim, Pai, tudo que envolve a santificação até o dia de Cristo. E que aumente mais e mais a minha vida, o meu proceder, as obras, que eu possa frutificar, Senhor, dar frutos e que o nosso fruto permaneça. E assim, no final de tudo, Pai, a tua igreja realmente vai glorificar o teu nome. E que a nossa vida seja de glória e de louvor ao nome daquele que já fez tudo por nós. O nome de Jesus, no qual nós te pedimos, agradecidos todas essas bênçãos. No nome de Jesus, amém. Amém.